Prepare-se para ter sua mente desafiada, pois o que você está prestes a descobrir vai virar sua percepção da realidade de cabeça para baixo. Já imaginou algo que, ao invés de esticar, encolhe quando você tenta puxar? Ou um tráfego que melhora quando uma rua crucial é fechada? Parece loucura, não é? Bem-vindo ao universo do paradoxo de Braz e ao intrigante mundo do contraestalo, onde a física brinca com nossas expectativas. O enigma da mola que desafia a lógica. Vamos começar com um quebra-cabeça visual. Imagine uma configuração simples: duas molas em série segurando um peso. Ao lado, duas cordas, uma vermelha e uma preta, estão frouxas, sem tensão alguma. A intuição grita que, se você cortar a corda verde que une as molas, o peso vai despencar. Afinal, é a única que parece estar fazendo algum trabalho, certo? Mas prepare-se para o choque. Ao cortar a corda verde, o peso sobe. Sim, ele desafia a gravidade em um instante que parece violar todas as leis que conhecemos. É como se a própria estrutura decidisse puxar para si quando você esperava que ela cedesse. A magia da reconfiguração de série para paralelo. A chave para essa mágica reside na forma como as molas se reconfiguram. Antes do corte, elas estão em série, cada uma sentindo a força total do peso. Mas, no momento em que o corte da corda verde é feito, as cordas, frouxas, sem tensão alguma, entram em ação. Elas forçam as molas a se conectarem em paralelo. Pense assim: quando as molas estão em paralelo, cada uma carrega apenas metade do peso. Isso faz com que cada mola se estenda menos, resultando na contração surpreendente do sistema. É um truque de design engenhoso, onde o slack das cordas laterais é propositalmente calculado para enganar nossa percepção, levando-nos a crer que o peso cairia. É a prova de que, às vezes, menos é mais, e cortar uma conexão pode paradoxalmente fortalecer o sistema. O paradoxo de Braz: quando o adicionar, piora tudo. O que você acabou de ver com as molas não é apenas um truque de física, é uma manifestação do paradoxo de Braz, um princípio que governa sistemas complexos e que se revela em lugares inesperados, como o tráfego de Nova York. Em 1990, no Dia da Terra, a cidade de Nova York decidiu algo radical: fechar a 42nd Street, uma das ruas mais movimentadas de Manhattan. Acreditava-se que seria um desastre, um engarrafamento épico. Mas o que aconteceu? O tráfego na região circundante melhorou. O número de carros diminuiu em 20%, transformando a região em uma cidade fantasma comparada ao seu caos habitual. O lógico do egoísmo e o colapso coletivo. Dietrich Braz, um matemático alemão, previu esse fenômeno em 1968. Ele demonstrou que, em uma rede onde os indivíduos agem para otimizar seu próprio benefício, como motoristas buscando a rota mais rápida, a adição de uma nova rota pode, paradoxalmente, piorar o desempenho global da rede para todos. Imagine uma cidade com duas rotas. Se você adicionar um atalho tentador, todos os motoristas egoístas correm para ele. As ruas que pareciam boas com o atalho logo ficam congestionadas, e as rotas originais, antes piores que o atalho, agora se tornam a melhor opção, mas ninguém as escolhe, porque a viagem nelas também fica comprometida. O resultado? O tempo de viagem para todos aumenta e não há como sair dessa armadilha sem remover o atalho. É uma lição cruel sobre a diferença entre otimização individual e coletiva. Além do tráfego, a onipresença do paradoxo. O paradoxo de Braz não se limita ao tráfego. Ele se manifesta em redes elétricas. Adicionar novas linhas ou aumentar a capacidade pode desestabilizar a rede e causar blackouts. Cadeias alimentares. A introdução de uma nova espécie pode desequilibrar todo o ecossistema. Blockchain e internet. Adicionar mais nós ou conexões pode, em certos cenários, degradar o desempenho geral. Sistemas biológicos. A otimização de uma via metabólica pode comprometer a eficiência de outras. Em essência, qualquer sistema onde o fluxo, seja de carros, elétrons ou informações, depende de decisões individuais ou interações complexas, pode ser vítima do paradoxo de Braz. É uma poderosa lembrança de que, por vezes, a solução está em simplificar, em remover o que parece ser uma melhoria para que o sistema possa funcionar de forma mais harmoniosa.
O contraestalo. Quando puxar causa contração. Voltando ao reino da física, o conceito de contraestalo eleva o paradoxo de Brace a um novo patamar. Enquanto a maioria das coisas em nosso mundo estalam, cedem subitamente e se alongam ou se dobram na direção da força aplicada, pense em um guarda-chuva virando com o vento ou uma caneta clicando. O mecanismo de contraestalo faz o oposto. Ele encolhe quando você o estica. É a mesma lógica das molas, mas aplicada a um design complexo de componentes que, individualmente, se esticam normalmente. Quando combinados, no entanto, eles se reconfiguram sob tensão, fazendo com que o sistema inteiro se contraia e se torne mais rígido. É como se a estrutura, irritada por ser esticada, resolvesse se defender e se encolher para resistir ainda mais. A promessa do contraestalo. Controlando a vibração e a ressonância. Essa propriedade bizarra tem aplicações fascinantes. Imagine poder construir materiais que, sob uma certa força, mudam sua rigidez sem mudar seu comprimento. Isso significa que você pode aumentar a frequência natural. O mecanismo pode quase dobrar sua frequência natural sem alterar seu tamanho, o que é revolucionário para a engenharia. Suprimir vibrações excessivas. Estruturas de contraestalo podem ser desenhadas para, ao entrar em ressonância, mudarem instantaneamente seu estado, alterando sua frequência natural e, assim, minimizando as vibrações. É como um escudo invisível que se adapta para neutralizar o perigo. Pense no potencial. Edifícios à prova de terremotos que se autoendurecem, asas de aviões que se adaptam a turbulências ou até mesmo em microsistemas onde o efeito Casimir ou outras forças quânticas em nanoescala poderiam ser orquestradas de forma semelhante. Se a separação de placas ou partículas pode afetar seu comportamento físico de maneira contraintuitiva, como placas se atraindo no vácuo, talvez o contraestalo possa inspirar mecanismos que manipulem essas forças para aplicações nunca antes imaginadas. O seu campo quântico de informação pessoal. Assim como o paradoxo de Brace nos ensina que adicionar mais caminhos pode congestionar uma rede, o mesmo vale para a sua informação pessoal na internet. Cada dado seu, cada atalho que você cria ao interagir com serviços online pode ser mais uma porta para o congestionamento indesejado de spam, golpes e invasões de privacidade. Sabe aquela sensação de que, ao responder a um e-mail inocente, sua caixa de entrada de repente vira um festival de mensagens indesejadas? É o seu próprio paradoxo de Brace se manifestando. Quanto mais caminhos sua informação tem na web, mais vulnerável ela se torna. O coração do paradoxo, a reconfiguração dinâmica de redes. No cerne do paradoxo de Brace e do contraestalo está a ideia da reconfiguração dinâmica de redes. Não se trata apenas de adicionar ou remover um componente, mas de como essa alteração força todo o sistema a mudar sua arquitetura interna. Nas molas, o corte da corda verde não simplesmente remove uma ligação. Ele ativa outras que estavam latentes, mudando a configuração de série para paralelo. Essa transição é a dança invisível que gera o efeito contraintuitivo. É como se a rede tivesse um interruptor oculto e a ação aparentemente simples de cortar uma corda ou adicionar uma estrada acionasse esse interruptor, revelando uma nova e surpreendente dinâmica. Essa capacidade de um sistema alterar fundamentalmente sua forma de operação em resposta a uma pequena perturbação é o que torna esses fenômenos tão intrigantes e, ao mesmo tempo, tão desafiadores para a nossa compreensão intuitiva. A ilusão da liberdade de escolha, o egoísmo racional, coletivamente irracional. No contexto do tráfego, o paradoxo de Brace nos confronta com uma das falhas mais profundas da racionalidade individual quando aplicada a sistemas coletivos. Cada motorista, agindo de forma perfeitamente lógica para minimizar seu próprio tempo de viagem, acaba contribuindo para um resultado subótimo para todos. É a tragédia dos comuns em uma escala de infraestrutura. Essa ilusão da liberdade de escolha é perigosa porque nos engana. A nova estrada, um novo atalho, parece uma dádiva, uma opção a mais, uma maneira de nos libertarmos de um engarrafamento. Entretanto, essa aparente liberdade nos aprisiona em um equilíbrio pior.
É um lembrete sombrio de que, em redes complexas, a soma das decisões individualmente racionais não necessariamente resulta em um ótimo coletivo. Na verdade, ela pode levar a um abismo de ineficiência. Engenharia reversa da intuição. Por que é tão difícil de acreditar? A dificuldade em aceitar que cortar uma corda faz o peso subir, ou que fechar uma rua melhora o tráfego, reside em nossa dependência da intuição linear. Nossa mente está programada para esperar que mais causa mais, e menos causa menos. Quando uma relação é inversa ou paradoxal, nosso cérebro luta para processar. Essa resistência cognitiva não é um defeito, mas uma característica da nossa evolução. Em um mundo onde a causalidade direta era a regra para a sobrevivência, desenvolver atalhos mentais para prever resultados lineares era vantajoso. Agora, confrontados com a complexidade das redes interconectadas, esses mesmos atalhos se tornam obstáculos. O paradoxo de Brass nos força a desaprender e a abraçar a não linearidade do mundo real. A matriz oculta. Modelagem matemática como desvendadora de verdades. A beleza do paradoxo de Brass só foi plenamente compreendida através da modelagem matemática. Foi o trabalho de Dietrich Brass, utilizando equações e diagramas de rede, que revelou a verdade subjacente muito antes que eventos como o da 42ª Rua a confirmassem empiricamente. A matemática nos permite ver a matriz oculta das interconexões e dependências que nossa intuição não consegue captar. Ela quantifica o impacto das escolhas. Prevê os equilíbrios de Nash, onde nenhum participante tem incentivo para mudar sua estratégia unilateralmente e expõe as armadilhas ocultas. Sem essa lente analítica, esses fenômenos permaneceriam como anomalias inexplicáveis, mágicas que desafiam a lógica. O efeito cascata invertido, da estabilidade à crise. O paradoxo de Brass também serve como um alerta para a fragilidade de sistemas otimizados. Quando uma rede é projetada para ser altamente eficiente em condições normais, a introdução de uma nova opção que deveria melhorar essa eficiência pode, na verdade, torná-la menos robusta e mais suscetível a crises. Pense nas redes elétricas. Adicionar novas linhas de transmissão para melhorar a capacidade pode, em certas condições, sobrecarregar outras linhas ou criar rotas de fluxo inesperadas, levando a falhas em cascata e blackouts. É um efeito cascata invertido, onde uma adição benigna desencadeia uma reação em cadeia destrutiva, pois os elementos da rede se esforçam para redirecionar o fluxo de forma ineficiente, tentando se equilibrar em um ponto de colapso. O contraestalo, uma nova fronteira na engenharia de materiais. O desenvolvimento do contraestalo representa uma revolução na engenharia de materiais. Por décadas, a ciência dos materiais focou em criar estruturas que se deformam de maneira previsível sob força. O contraestalo desafia essa premissa fundamental, introduzindo a capacidade de um material reagir de forma inversa à força aplicada ou mudar sua rigidez sem alteração de comprimento. Essa propriedade é um santo graal para aplicações que exigem controle preciso sobre a rigidez e a frequência de ressonância. Imagine estruturas autorreguláveis, prédios que endurecem em resposta a ventos fortes ou terremotos, ou pontes que ajustam sua rigidez para amortecer vibrações excessivas. É a promessa de materiais inteligentes que não apenas resistem, mas reagem ativamente ao ambiente de uma maneira que antes parecia ficção científica. A dança da ressonância, movendo o ponto de equilíbrio. A capacidade do contraestalo de mudar sua frequência natural sem alterar seu comprimento é particularmente notável. Em sistemas mecânicos, a ressonância é uma força poderosa e, muitas vezes, destrutiva. Quando a frequência de uma força externa se alinha com a frequência natural de um objeto, as vibrações podem se amplificar dramaticamente, levando à falha estrutural. O contraestalo oferece uma solução elegante para esse problema. Em vez de tentar dissipar a energia da vibração, como fazem os amortecedores de massa sintonizada, ele simplesmente move o ponto de ressonância. Quando a vibração atinge um nível crítico,
O mecanismo de contraestalo se reconfigura-se, alterando sua frequência natural e, assim, fugindo da ressonância. Isso significa que a energia não tem mais um canal para se amplificar, e as vibrações são efetivamente minimizadas. É uma estratégia de defesa passiva, mas extremamente eficaz. Inspirações da nanotecnologia, efeito Casimir e forças quânticas em nanoescala. Aprofundando ainda mais, podemos buscar inspiração nas fronteiras da física quântica. O efeito Casimir, por exemplo, demonstra como flutuações quânticas no vácuo podem gerar uma força atrativa ou repulsiva entre duas superfícies próximas. Em nanoescala, a separação ou a proximidade de placas e partículas afeta seu comportamento físico de maneiras que desafiam a intuição macroscópica. Imagine a possibilidade de construir mecanismos em nanoescala que utilizem o princípio do contraestalo. Se pudéssemos manipular o espaçamento entre elementos microscópicos de forma a induzir transições de estado via forças quânticas, poderíamos criar materiais com propriedades ajustáveis em um nível fundamental. Talvez um dia teremos nanoengrenagens que se contraem ou se expandem em resposta a campos quânticos sutis, ou dispositivos que ajustam sua rigidez em resposta à interação de partículas em escalas invisíveis. Seria o equivalente a criar um balão que, ao invés de inflar com pressão, deflata, mas operando no reino quântico. Isso abriria portas para sensores de extrema sensibilidade, atuadores em microcirurgia e até mesmo novos paradigmas para a computação e o armazenamento de energia. A conexão com Brass reside na ideia de que a adição ou remoção de interações, sejam elas mecânicas ou quânticas, pode levar a comportamentos coletivos surpreendentes e não lineares. O paradoxo na bioquímica e redes biológicas. O paradoxo de Brass também encontra paralelos impressionantes em sistemas biológicos. Pense nas redes metabólicas de uma célula. A introdução de uma nova enzima ou uma nova via metabólica, que, teoricamente, deveria otimizar a produção de um composto, pode, em certas condições, desviar recursos, criar gargalos inesperados ou até mesmo inibir a produção global. Da mesma forma, em ecossistemas, a introdução de uma nova espécie, seja ela um predador ou um competidor, pode ter efeitos contraintuitivos na estabilidade da teia alimentar. Aquilo que parece uma melhoria ou uma adição à biodiversidade pode, na verdade, perturbar o equilíbrio, levando à diminuição de populações ou até mesmo à extinção de outras espécies. A natureza, em sua complexidade, opera sob princípios que muitas vezes espelham os paradoxos que encontramos na física e na engenharia. A filosofia do menos é mais em um mundo complexo. Em última análise, o paradoxo de Brass nos oferece uma profunda lição filosófica. Em sistemas complexos, o axioma do menos é mais pode ser surpreendentemente verdadeiro. Nossas tendências naturais de adicionar, expandir e otimizar individualmente podem ser os próprios ingredientes para o colapso coletivo. Ele nos desafia a repensar a noção de progresso. Será que mais opções, mais infraestrutura, mais conexões sempre levam a um resultado melhor? O paradoxo sugere que a verdadeira sabedoria pode residir na prudência, na simplificação e na compreensão das interdependências antes de qualquer intervenção. É um chamado à humildade diante da complexidade inerente aos sistemas que construímos e dos quais fazemos parte. O impacto na tomada de decisão pública e privada. As implicações do paradoxo de Brass são vastas para a tomada de decisão em diversos setores. No planejamento urbano, a lição é clara. Não basta construir mais estradas. É preciso entender como cada nova via afeta o fluxo geral e considerar que, em alguns casos, remover ou restringir o acesso a certas vias pode ser a solução para o congestionamento. Isso exige uma mudança de paradigma, de uma abordagem focada em capacidade máxima para uma focada em fluxo ótimo. No design de redes de comunicação e energia,
O paradoxo sublinha a importância de simulações e modelos robustos antes de implementar novas infraestruturas. Adicionar largura de banda ou capacidade pode parecer uma solução óbvia, mas se não for feito com uma compreensão profunda da topologia da rede, pode levar à instabilidade e ineficiência. No design de produtos e softwares, a tentação de adicionar mais recursos, features, é grande. No entanto, cada nova funcionalidade adicionada a um sistema complexo pode introduzir bugs, criar dependências inesperadas e, paradoxalmente, diminuir a usabilidade geral ou a performance. O design minimalista e a remoção de funcionalidades desnecessárias podem muitas vezes levar a um produto superior. A busca por anti-Brass e a engenharia da resiliência. Enquanto o paradoxo de Brass destaca as armadilhas da otimização, a pesquisa moderna também busca ativamente por maneiras de construir sistemas que sejam imunes a ele ou que exibam um comportamento anti-Brass. Isso significa projetar redes que se tornam melhores quanto mais opções são adicionadas, ou que são inerentemente mais resilientes a perturbações. A chave está em entender as condições específicas que levam ao paradoxo, por exemplo, a presença de caminhos com custo fixo e caminhos com custo dependente do fluxo, e desenvolver estratégias para mitigar esses fatores. Isso pode envolver tarifação dinâmica, como em alguns sistemas de transporte onde o custo de uma rota se ajusta em tempo real ao congestionamento, desencorajando o uso excessivo do atalho. Controle de fluxo. Implementar mecanismos que regulam o fluxo de tráfego, dados ou energia, forçando uma distribuição mais equitativa, mesmo que isso vá contra a escolha individual ótima. Design modular e distribuído. Criar sistemas com módulos independentes que podem ser adicionados sem afetar criticamente a performance dos outros, minimizando o risco de interações paradoxais. É a engenharia da resiliência, onde a busca não é apenas pela eficiência, mas pela robustez e adaptabilidade do sistema como um todo. O futuro da interconectividade, desafios e oportunidades. À medida que o mundo se torna cada vez mais interconectado, seja através de redes físicas, digitais, sociais ou biológicas, a compreensão do paradoxo de Brass e do contrastalo se torna não apenas uma curiosidade acadêmica, mas uma necessidade prática. Os desafios são imensos, como construir cidades mais inteligentes, redes de energia mais estáveis, cadeias de suprimentos mais eficientes e uma internet mais robusta em face desses paradoxos. As oportunidades, no entanto, são ainda maiores. A capacidade de projetar sistemas que não apenas evitam armadilhas, mas que podem usar esses princípios para se auto-otimizar, adaptar e até mesmo se curar. Este mergulho profundo no paradoxo de Brass e no contrastalo nos revela que o universo é um palco para a não linearidade e para a dança inesperada entre as partes e o todo. É um convite para questionarmos nossas suposições mais básicas e para abraçarmos a complexidade como uma fonte de novas compreensões e inovações. Que outras cordas verdes estamos cortando ou adicionando em nossas vidas e que paradoxos estamos inadvertidamente criando ou resolvendo?